Salve, salve, universo narrado! Vamos resolver aqui agora a questão 14 da provinha de Física do ITA de 2021. Bom, a questão 14 acho que foi a mais pesada da prova. A gente viu que foi uma prova bem tranquila, tinha umas questões bem tranquilas. Infelizmente, tivemos um problema na questão 12, que não tinha alternativa correta. A questão 13 estava um pouquinho estranha ali, como a gente comentou. Mas assim, beleza. Via de regra, foi uma prova bem legal, do nível até mais abaixo do que normalmente acontece no ITA. A gente vai ver que a 15 também era uma questão tranquila. Já de difícil mesmo, acho que foi a 14. A 14 foi um pouquinho mais pesada. A gente tinha que usar a lei de Ampère num formalismo, no qual normalmente não costuma aparecer nas provas. Bom, vamos lá. Vamos ler a questão juntos aqui então. Um cilindro condutor oco de comprimento muito longo, né? Então, tipo aquele fio infinito, fio muito longo, né? Cuja seção transversal tem raio interno R/2 e raio externo R. É atravessado por uma densidade de corrente elétrica uniforme e paralela ao eixo do cilindro. Qual representação gráfica abaixo melhor descreve a intensidade do campo magnético B como função da coordenada radial R a partir do eixo de simetria do sistema? Bom, primeiro vamos enxergar essa figura, pelo menos em corte, né? É como se a gente tivesse assim, né? Um cabo coaxial, um cilindro aqui. Aqui assim, um negócio mais ou menos assim, né? E tem matéria só aqui nessa região. É isso, o raio interno é R/2 e o externo é R. Então desenhe só um corte disso aqui, uma seção transversal, né? Então tá aqui, ó. Aqui é oco, beleza? Vácuo, lá fora também é vácuo. Então a gente tem aqui, ó, o raio interno R/2, raio externo R. Então é nessa região que está fluindo corrente. Então é uma corrente superficial, está fluindo ali através de uma área, né, pessoal? Beleza, então tem essa corrente fluindo aqui, nessa coroa aqui, né? Cilíndrica, beleza? Coroa cilíndrica. Bom, o que a gente vai aplicar, pessoal? A lei de Ampère, que se parece muito com a lei de Gauss. Lembra da lei de Gauss? Lei de Gauss, normalmente, a gente está mais familiarizado, mesmo aqui em turma zeta, né? A lei de Gauss é o que a gente mexe mais. A lei de Gauss fala o seguinte, ela fala que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada, não é isso? O fluxo do campo elétrico é igual à carga interna dessa superfície, ou a carga, vamos colocar assim, ó, envolvida por essa superfície, dividido por ε0. Beleza? Isso aqui é a lei de Gauss. A lei de Ampère, ela parece um bocado com a lei de Gauss. Vamos dizer assim, ela é análoga à lei de Gauss. Beleza? Mas lá a gente não vai falar de um fluxo, não. Mas tem a ver com você escolher tipo uma superfície gaussiana e o campo elétrico tem a ver com a carga envolvida por essa superfície. Aqui a gente vai selecionar o que a gente chama de uma curva amperiana e não mais uma superfície gaussiana. E o campo elétrico vai estar associado à corrente que é envolvida por essa superfície, ok? Digamos que essa corrente total que está fluindo aqui nessa região cinza é I0, beleza? Então ela está fluindo aí. Bom, basicamente, então, qual que é o enunciado matemático, né, pessoal, da lei de Ampère? A lei de Ampère fala isso, que a integral num caminho fechado de B escalar dl é igual a μ0, então no lugar de 1 sobre ε0 entra o μ0, permeabilidade magnética do vácuo, vezes a corrente envolvida. A corrente envolvida pelo quê? Por essa amperiana, beleza? Então essa amperiana tem um raio Rzinho que pode variar de 0 até um Rzinho qualquer. A gente vai ter que avaliar nas três regiões distintas. Quando essa superfície amperiana, quando essa curva amperiana, desculpa, tá aqui na região menor do que Rzinho sobre 2, quando ela está entre R sobre 2 e Rzão, beleza? Então, quando ela está aqui assim, e depois quando ela está lá fora, quando o R, então, é maior do que o Rzão, ok? Quando a gente está lá fora. Então, a gente vai ter que avaliar essas três regiões distintas para averiguar o que está acontecendo com o campo magnético. Pode ser? Então, vamos lá. Já até montei as continhas aqui, pessoal. Na primeira região, quando a gente está aqui com o Rzinho entre 0 e R sobre 2, nessa região não tem nenhuma corrente envolvida, que é oco, né? A corrente está circulando só na superfície aqui, onde tem matéria, então nessa região. Então, nessa região não tem corrente envolvida, beleza? A corrente envolvida é nula, então tá aqui a corrente envolvida é zero, portanto o campo é zero. Então, naquela região interna, o campo é nulo. Então, lembra um pouquinho da lei de Gauss, né? Finge que isso aqui é uma esfera, né? Se eu pegar uma superfície gaussiana, então a gente está falando de eletrostática, né? Se eu pego uma superfície gaussiana aqui, não tem nenhuma carga interna nessa superfície gaussiana, então o campo elétrico lá dentro é zero. É algo bem parecido. Se eu pegar uma curva amperiana aqui, não tem corrente elétrica envolvida por essa curva, portanto a gente conclui que o campo elétrico, desculpa, o campo magnético lá dentro é zero. É algo que guarda uma semelhança com a aplicação da lei de Gauss, como eu disse. Beleza, então aqui o campo é zero. A região 3, pessoal, ela vai ser até mais fácil. Na região 3, quando o Rzinho é maior do que o Rzão,
Tanto faz qual é a curva amperiana, eu sempre vou estar envolvendo a corrente total, que eu estou chamando lá de zero. Então, enfim, se eu pegar uma curva maior, se eu pegar uma curva menor, não faz diferença. Se o Rzinho é maior do que Rzão, o tempo inteiro nós vamos envolver a corrente total que está fluindo através desse fio. Então, enfim, basicamente a corrente envolvida é o I0, tá aqui, é a corrente total. Então, essa região 3 é um pouquinho mais fácil. Então, se a gente fizer essa conta, como que fica, né? Nesse produto escalar aqui, a gente vai ter B vezes dl, fatora o B, porque dado uma certa distância, né? O campo magnético é sempre o mesmo, então fica a integral de dl, né? Eu somar os dl's ao longo de uma curva fechada, a gente está pegando uma curva amperiana, que é uma circunferência, né? Concêntrica, porque aí guarda certa simetria. Se eu pego uma circunferência concêntrica, eu sei que em qualquer ponto dessa circunferência, o campo magnético tem que ter o mesmo valor, por conta da simetria. Não tem porque o campo magnético num ponto a uma distância de 2 metros aqui, ser diferente de um outro ponto a uma distância também de 2 metros. Como todo mundo guarda a mesma distância, o campo magnético fica igual. A gente faz isso para poder fatorar esse campo dessa integral, né? Usar um pouquinho da simetria. Então, a integral de dl, se eu pegar, somar os deslocamentozinhos ao longo dessa curva amperiana, eu vou ter o 2πr, vou ter o comprimento dessa curva, não é isso? Então, a gente vai ter aqui, ó, volta aqui, 2πr, beleza? É essa integral de dl. Perfeito. μ0 e 0. E 0 é a corrente total. Então, pronto. Então, o B é μ0i sobre 2πr, que é aquele resultado do campo magnético de um fio infinito, né? É basicamente isso. Então, a gente está vendo que aqui o campo é inversamente proporcional a R, enquanto o campo aqui, ele vale 0. Então, a gente já tem que buscar uma curva desse tipo. O campo vale 0, quando a gente está na região menor do que R sobre 2, e ele cai com 1 sobre R, quando a gente está numa região maior do que R. No meio a gente ainda não descobriu, mas só com isso, pessoal, a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Olha só. Beleza, o campo vai a 0 aqui e cai aqui com 1 sobre R. Maneiro. O campo é 0 aqui e cai lá, aqui tá caindo com 1 sobre R. Aqui ele faz uma coisa estranha, que é fazer isso, né? E aqui também. Beleza? Então a gente poderia, por exemplo, descartar a letra B e a letra D. Aí aqui, por enquanto, tá ok. Campo nulo, campo nulo, campo nulo. Campo caindo com 1 sobre R, campo caindo com 1 sobre R, campo caindo com 1 sobre R. Perfeito. Então, a gente tem que ver o que está rolando aqui, então, né, pessoal? É entre R sobre 2 e R. Beleza, para fazer isso, a gente aplica a mesma lei de Ampère, beleza? Só que a corrente envolvida agora, ela vai depender de onde que a gente está, né? Esse que é o problema, por isso que fica mais difícil. Como assim? Aqui, ó, imagina só. Se eu pegar uma curva amperiana que está aqui assim, ó, ela envolve pouca corrente, tá vendo? Envolve pouca corrente. Agora, se eu pego uma curva amperiana de raio um pouquinho maior, mas ainda menor do que a Rzão, ela já envolve aqui, ó, mais corrente. Você concorda aqui, ó? Agora ela envolve bem mais corrente. Ah, é verdade. Como que eu faço o cálculo dessa corrente envolvida, pessoal? O cálculo dessa corrente envolvida, ele é bem simples assim, né? Eu coloquei de um jeito mais formal, mas pensa só. Vou chamar de J a densidade de corrente, que é corrente por área. Ele fala que essa densidade é uniforme. Se essa densidade é uniforme, para eu pegar a corrente envolvida, é simplesmente eu pegar esse J e multiplicar por essa área. Então, a corrente envolvida fica sendo J, que é uma constante qualquer, não interessa muito para a gente, né? A densidade de corrente, vezes a área. E a areazinha que essa amperiana está envolvendo, a área na qual tem corrente, né, pessoal? A área na qual tem corrente seria o quê? Seria eu fazer πrzinho ao quadrado, só que πrzinho ao quadrado seria a área de um disco. E não é um disco, eu tenho que retirar o quê? Retirar essa circunferênciazinha que é oca. Ah, beleza. Então, a nossa conta seria o quê? Essa corrente seria J, que multiplica π, rzinho ao quadrado, menos r sobre 2 ao quadrado. Concorda? Então, subtrair r sobre 2 ao quadrado é subtrair esse disco onde eu sei que não vai ter corrente. Faz sentido? Então, esse J seria uma densidade de corrente, ele fala que essa densidade é uniforme, que é uma corrente elétrica uniforme, não é isso? Então, é isso que a gente está usando aqui. Então, essa corrente envolvida é dada por essa expressão. Que aqui eu até coloquei num formalismo maior, mas depois eu vi que era meio desnecessário, né? Bom, beleza. Então, fica aqui, ó. Integral de B escalar dl é igual a μ0 vezes a corrente envolvida. Aqui faltou o μ0. E a corrente envolvida é J vezes a área. E a áreazinha é exatamente o que a gente colocou ali, né? πr2, né? A área da amperiana, menos π, r sobre 2 ao quadrado, a área daquele disco no qual não tem corrente. Pode ser ou não? É isso. Beleza. Tinha um μ0 aqui, né? Aqui vai ter um μ0 também que eu esqueci, antes do J. Mas assim, são só constantes, né? Não são muito relevantes pra gente, não. E tem um μ0 aqui. Bom, pessoal, aqui a gente faz a mesma coisa, né? Como essa amperiana ela é concêntrica, né, ao cilindro, existe essa simetria de que em qualquer ponto ali à mesma distância, o campo magnético é o mesmo. Então, a gente pode fatorar o B dessa integral e vai ficar integral de dl de novo, 2πr, ok? Então, enfim, a gente vai acabar cortando aqui um π com π, e se eu dividir tudo por 2r, o 2 aparece aqui,
dividindo por R aqui, a gente vai ter R menos R ao quadrado sobre 4R, beleza? E a cara dessa curva, pessoal, se você for analisar com calma, né, é uma curvazinha que tem concavidade para baixo, beleza? Então, enfim, eu até fiz um desenho, um esboço do gráfico aqui, né? Então, o campo é zero lá dentro, lá fora ele cai com 1 sobre R, e entre as duas regiões onde a corrente está fluindo, ele tem um comportamento mais ou menos desse tipo aqui, que é mais ou menos a cara de uma curva desse tipo aqui. Beleza? Então, enfim, se você voltar nas alternativas, você vê que a que vai satisfazer é essa. Ainda que você não tivesse uma ideia de qual que é a cara da curva, não tem problema, você sabe que não é constante, né? Então, assim, não é um valor constante e também não é uma equação linear do primeiro grau. Então, você está vendo claramente que existe uma parte que é linear, mas existe uma parte que faz o campo diminuir com o R. Então, aqui tem uma parte que é diretamente proporcional a R e aqui inversamente proporcional a R. Então, acaba que não é nenhum nem outro. Então, você consegue, com certeza, descartar essa aqui como uma constante, descartar essa aqui como uma função linear. Então, certamente, acaba sobrando só a letra A. Não precisava nem ter muita noção da cara daquela curva lá, não. Fechou? Como eu disse, eu acho que essa aqui foi uma questãozinha um pouco mais pesada, talvez uma das mais difíceis da prova, né? Dado que foi até uma prova tranquila para os padrões do ITA. Bom, é isso. Ficamos por aqui. Comenta aí comigo o que você achou dessa questão. Como eu disse, eu achei ela um pouco mais pesada. Mas é isso. Nos encontramos, então, na 15ª questão para encerrar essa provinha. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Se curtiu esse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações para você acompanhar o nosso trabalho. E é isso. Enquanto vocês em aulas futuras, tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.